pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Alta Gama. Hoje nós vamos aprender sobre vinhos brasileiros. Essa aula vai ser dividida em dois módulos. O primeiro módulo nós vamos falar um pouco sobre a história do vinho brasileiro, alguns dados gerais para a vitivinicultura do país e vamos mergulhar na Serra Gaúcha com uma ênfase especial no Vale dos Vinhedos, que é o nosso principal, a nossa denominação de origem de vinhos nacionais. Na segunda aula, vamos conhecer as outras regiões vitivinícolas gaúchas e vamos subindo o país em direção ao Planalto Catarinense, ao Paraná, a fronteira entre o norte de São Paulo e o sul de Minas Gerais, chegando até lá em cima entre Bahia e Pernambuco, no Vale do Rio São Francisco. Uma boa aula para vocês! Bom, nós começamos aqui então com um mapa que vai mostrar justamente os primeiros registros de viticultura, de cultivo de variedades vitis vinífera, aquelas que são usadas para fazer vinhos finos. E vocês vão perceber que na verdade a gente já tinha focos de viticultura no país, no Brasil antes de se constituir independente, tanto no sul quanto em estados ali como na Bahia, em São Paulo, já no século XVI. Se vocês perceberem, alguns foram trazidos, uvas viníferas trazidas pelos próprios portugueses, mas lá no sul do Brasil as primeiras missões jesuítas espanholas, há de se lembrar que aquele pedacinho do Brasil aí ainda pertencia à coroa da Espanha, também recebeu a influência e alguns cultivos de viníferas também no século XVI. Mas vocês vão notar que é na metade ali do século XVII, 1649, a coroa portuguesa decide proibir a produção de vinhos e aguardentes no Brasil. Ou seja, tudo teria que vir de Portugal. E o que fez com que se ficasse extinto aí por mais de 150 anos a viticultura brasileira. Então a ideia que a gente tem, ela só é retomada com essa corrente migratória dos europeus, a partir aí de 1860, quando chegam os alemães, e finalmente aquela data histórica que a gente vai associar, a 1875, quando vêm os italianos, os imigrantes italianos, se assentam no sul do país, concentram-se sobretudo na Serra Gaúcha, e vem a desenvolver o que se tornaria aí a principal região vinícola do Brasil. Bom, então como foi falado, os imigrantes italianos eles vão ser aqueles que vão assumir, digamos, a paternidade do vinho brasileiro. E a maioria deles vão ser provenientes ali do nordeste da Itália, das regiões do Vêneto e do Trento, e vão se assentar na Serra Gaúcha. Eles começam a produzir vinhos coloniais a partir de Isabel. Isabel, que ainda hoje é muito usada, é uma uva muito plantada no Brasil, tanto para fabricação de suco, quanto vinhos de mesa, mas na verdade é uma herança aí da imigração alemã que havia se instalado até anteriormente que os próprios italianos, mas são os italianos que assumem aí o protagonismo. E que impõe justamente esse método de cultivo das videiras, como vocês veem ali na foto, que é o famoso pergolado, ou latado, que vai ser típico justamente do Vêneto. Quando você está ali na região, por exemplo, da Valpolicella, no coração do Vêneto, você vai ver muitos vinhedos plantados também em pergolado. Somente a partir de 1920 é que começam a introduzir castas típicas italianas e francesas: Teroldego, Ancellota, Barbera, Merlot, Cabernet Franc, Moscato, Malvasia, Riesling Itálico e Chardonnay, todas elas plantadas até a atualidade, e sempre se encontram vinhos muito interessantes produzidos por vinícolas nacionais destas uvas. Outras datas que são importantes sobre o percurso histórico aí da viticultura no Brasil. Algo que foi de extrema importância, foi que articulou o setor e que fortaleceu e permitiu que se desenvolvesse, é o surgimento dos sistemas de cooperativas. Então nós vamos ter aí cooperativas que até hoje existem, muito antigas, e que surgiram aí nos anos 30, que estão aí cumprindo 90 anos. Que é o caso, por exemplo, da cooperativa Aurora, cuja sede histórica está dentro da cidade de Bento Gonçalves,
e a cooperativa Garibaldi do município vizinho, lembrando que esses ambos municípios, né, fazem parte aí do famoso Vale dos Vinhedos, como nós veremos mais para frente. 30 anos depois, se funda o Colégio de Enologia e Viticultura de Bento Gonçalves, que permite uma profissionalização, né, de uma mão de obra para melhorar as práticas, né, de viticultura e de enologia, né, tanto no cultivo quanto na elaboração dos vinhos brasileiros. E um marco muito importante na viticultura é a criação da Embrapa, o braço da Embrapa Uva e Vinho, né? E que vai ser responsável aí pela modernização das práticas agrícolas, desenvolvimento de porta-enxertos, desenvolvimento de novas variedades que melhor se adaptam. Vai ter um papel muito importante e todas as derivações, né, das empresas de tecnologia agropecuária em outras regiões do país vão ser fundamentais para viabilizar a viticultura em cada uma dessas regiões, como nós veremos mais para frente. Outras datas bem interessantes, né? Em 1931 celebra-se a primeira Festa da Uva de Caxias do Sul. E aqui é interessante a gente comentar que ela adquire uma repercussão grande, né? E torna-se um dos primeiros eventos televisivos, né, a serem transmitidos, né, na TV, né, a Festa da Uva de Caxias, isso já anos mais tarde, e já mostra que tinha um grande apelo, né? Hoje em dia a gente fala sobre enoturismo. Se vocês pararem para pensar, a primeira região que articulou, né, secretarias de turismo e pensou em atrair turistas foram justamente os municípios pertencentes à Serra Gaúcha, pautado justamente no interesse que as pessoas tinham pelo cultivo de uvas e vinhos da região. Vejam ali naquele quadro, nós temos, né, justamente o cartaz, mostra a Festa da Uva de Caxias, celebrada em 1950, e que celebra precisamente os 75 anos da imigração italiana no Brasil, né? Eles haviam chegado lá em 1875, então aí deve ter sido um grande evento, um marco, né, para a região da Serra Gaúcha. Avançando já muito mais algumas décadas para frente, nós temos em 1995 a fundação da Aprovale, né, que reúne vinícolas da região do Vale dos Vinhedos, justamente com o intuito de fomentar, sobretudo, o enoturismo, e tendo em vista que ainda para muitas destas vinícolas os visitantes, né, eram a melhor forma de comercializar os seus produtos, que as vinícolas tinham de comercializar os seus produtos, era justamente através dessa venda direta. E é essa região do Vale dos Vinhedos, que nós vamos entrar em detalhe hoje, que vai se tornar a primeira indicação de procedência de vinhos do Brasil, seguindo os mesmos moldes, né, técnicos aí, culturais, né, que vão demarcar um território do vinho, como foi feito na Europa, né? Então o Brasil, a primeira região que demarca, inicialmente com o status de indicação de procedência, que seria o similar a uma IGP lá na Europa, uma indicação geográfica protegida ou típica, né? E 10 anos depois, o Vale dos Vinhedos se tornaria a primeira denominação de origem, né? Ou seja, elevando um status com regras claras de cultivo e vinificação e de padrões de qualidade dos seus vinhos, como será discutido mais adiante. Já em 2007, cria-se aí a zona de proteção da paisagem do Vale dos Vinhedos para justamente evitar uma urbanização crescente que ia ameaçar justamente essa paisagem bucólica rural do Vale dos Vinhedos, sobretudo impedindo aí que se tirassem vinhedos abaixo para construírem condomínios, né? Bom, aqui nós temos alguns dados, né, que foram retirados do site da Wines of Brazil, que é justamente o órgão que promove o vinho brasileiro lá fora, participa dessas feiras internacionais para que se exporte, para que o mundo beba vinho do Brasil, né? Então nós temos aí aproximadamente 80 mil hectares de vinhedos cultivados, né? Desses 80 mil hectares, importante considerar que a maioria deles é voltada ainda para o cultivo de uvas de mesa, né? O Brasil é o 14º maior produtor de vinhos do mundo.
o sexto maior produtor de vinhos do Hemisfério Sul, né? E, claro, o Rio Grande do Sul, né, vai ser responsável aí pelo 90% da produção nacional, né? São cerca de 750 milhões de quilos de uvas, né, processadas anualmente no Brasil e muitas variedades cultivadas de norte a sul, aí, cerca de 225 variedades diferentes. Cultivadas não só no Rio Grande do Sul, né, como em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, né, no Vale de São Francisco, nos estados, né, em Espírito Santo, Minas, Goiás e Mato Grosso. E é claro, né, aproximadamente metade destas uvas, né, são destinadas à elaboração de suco de uva, que é um dos nossos produtos destaque. E apenas aí, desses 80 mil hectares, 13% são de vites viníferas, né, aquelas destinadas à elaboração dos vinhos finos. Seguindo com um pouco mais de dados, então observamos ali à esquerda, ainda no mesmo infográfico do Wines of Brazil. Então olha lá, se vocês notarem, as uvas ali Bordeaux, Isabel, Concorde, que são as mais plantadas, são as plantadas em sistema dilatado, né, que são vinhedos mais produtivos, por aí podem variar de 15 até quase 30 toneladas de uva por hectare, e destinadas a fazer justamente os vinhos de mesa e os sucos de uva, e só depois, né, seguem ali as variedades viníferas, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Já entre as uvas tintas, temos aí novamente a Niágara, né, que também é uma uva para consumo de mesa, para elaboração de suco, para elaboração de vinho colonial, né? Seguido de Chardonnay, bastante plantada. Nós veremos que ela vai ser a protagonista da região do Vale dos Vinhedos, da Serra Gaúcha, junto com a Riesling itálico também. E ali nós temos duas uvas que são uvas desenvolvidas pela Embrapa, né, para serem produtivas e produzirem aí resultados interessantes adaptados aos terroirs do Brasil, que são a Moscato Embrapa e a BRS Lorena. E vale também aí mencionar a uva Trebbiano, né, que também é uma uva de origem aí, raiz italiana. Vejam lá ainda, seguindo neste mesmo quadro, né, o Rio Grande do Sul, isso mostra que ele concentra, né, cerca de 90% da produção do vinho brasileiro, 85% dos espumantes e 90% dos sucos de uva. E dos vinhos tranquilos comercializados, né, nós temos aí, a grande maioria são de vinhos tintos. Já entraremos em detalhes aí do que significam esses tintos, né? 13% de brancos e 1% de vinhos rosés. Atualmente, o Brasil ele vai possuir 6 indicações geográficas para vinhos espumantes, das quais uma é denominação de origem, ou seja, está num degrau mais elevado, como eu comentei anteriormente, Vale dos Vinhedos, em 2002, e as outras 5 indicações de procedência, né, que em algum momento elas podem se tornar denominações de origem no futuro, sendo 4 na Serra Gaúcha, Pinto Bandeira, Altos Montes, Monte Belo e Farroupilha, e uma no sul de Santa Catarina, que é Vales da Uva Goethe. Já na imagem ali à direita, eu coloco justamente um produto que é um dos focos de promoção, né, do Brasil lá fora, é a qualidade do nosso suco de uva. Então é um suco sem adição de açúcar, sem água, sem corante, sem conservante. E este suco especificamente, ele é um suco orgânico, ou seja, as uvas vites labrusca, né, ou até as híbridas, elas têm uma adaptação melhor e muitas vezes, né, elas são isentas de qualquer aplicação, seja de adubação química, ou seja de fungicida ou pesticida. Então é muito mais fácil para o Brasil, com o nosso clima. Nós vamos falar um pouco dele, detalhando região por região,
acaba muitas vezes sendo complicado para algumas variedades viníferas. No entanto, as labruscas resistem mais e a gente consegue ter, por exemplo, uva Bordeaux orgânica e produzir aí um suco de uva 100% uva e orgânico. Para fechar, né, um dado importante ali em cima, 52% das uvas que a gente produz são destinadas ao processamento. Quando eu falo processamento, para fazer vinho ou para fazer suco, né? E 48% para consumo in natura. Mais dados legais sobre a produção nacional, né? Então, dos espumantes, né, comercializados, que é um grande produto que tem se apostado, e por isso que eu coloquei essa imagem, né? Então vejam lá um produto voltado para o mercado externo, né, com uma referência, um rótulo bem alegre, Carnaval. Então vocês têm lá um Moscato Rosé, né, um Moscato Branco. Vejam como a gente aposta nos nossos espumantes de moscatel, serão uma grande vocação que o Brasil vai ter, né? O Brasil consegue fazer espumantes de moscatéis, né, cuja referência, quando a gente pensa nos espumantes de moscatéis, nós normalmente pensamos lá nos haste espumantes, né, da região do Piemonte, né? O Brasil é tão ou mais até competitivo porque consegue produzir espumantes de moscato com uma qualidade tão boa quanto, né, muitas vezes até mais frescos, né, e a um preço muito mais acessível, né, uma grande aposta. Por isso que a gente vai ter muita uva aromática plantada, né, no Brasil de ponta a ponta, né, uma uva que se adaptou bem à família aí das moscatéis, né. Bom, nós temos aí, né, 200 mil pessoas envolvidas na cadeia produtiva, né. Por ano são vendidos no mercado interno 200 milhões de litros de vinho, 20 milhões de litros de espumante e 120 milhões de litros de sucos de uva. E destas são mais de 1.100 vinícolas formalizadas, das quais 90 são micro e pequenas empresas. E aí vocês devem estar pensando, mas se a nossa vocação é espumante, fazemos tão bem, porque o nosso consumo ainda é maior de vinho tinto. Vejam lá, nesse quadro, né, nós temos aí uma foto de vinhedos de Flores da Cunha. Aqui nós temos a vinícola Luiz Argento, uma paisagem bem bonita, em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, e que está ali ilustrando o fundo onde vocês têm um quadro. E aqui está a resposta, a gente tem muita venda de vinho de mesa ainda, né? Então, o vinho colonial, que é parte da nossa história, da nossa trajetória, que a gente não deve negar, né? Ou seja, todo mundo cresceu, né? Comendo massa, enfim, todas as pessoas que têm essa herança italiana na família, né, vai ter esse hábito de comer massa ou churrasco acompanhado do vinho colonial, e do vinho colonial normalmente tinto, sempre muito, né, sempre esteve à mesa. Para mim, pelo menos, sempre foi uma bebida engraçado, né, para acostumar as crianças, né, de misturar o vinho de mesa suave com água com gás para ser consumido no almoço de domingo, né. Então vejam que é um consumo muito expressivo dos vinhos de mesa, tintos. Por isso que você tem essa parcela muito grande, né, de vinhos tintos em gerais consumidos, bastante superior aos rosados e aos brancos. Só que quando a gente vai para os vinhos finos, e aí é onde vão se enquadrar a grande maioria dos espumantes, então descendo um pouco mais a nossa tabelinha, né, vinhos finos, temos lá tinto, né, 16.210.000 litros, né? Rosado, pouco ainda, né? Branco, quase 5 milhões de litros. E quando vamos para o espumante, se a gente somar os espumantes com os espumantes de moscatel, então esse quadro ali, espumantes, inclui espumantes de todas as variedades, né, menos a da moscatel, que são os adocicados, a gente tem ali 20 milhões. Então, entre os vinhos finos, o consumo, né, de espumante é o mais alto de todos, né, e mostra uma tendência cada vez de maior crescimento. Se vocês olharem aí com calma esse quadro, vão ver que
os demais vinhos dão uma oscilada, né? Cai-se um pouco o consumo de vinho branco, o consumo de vinho tinto cai e retoma, mas o consumo dos vinhos espumantes e dos espumantes doces de moscatel só cresce, né? Além ali também de um consumo crescente, né, comprovado hoje os benefícios para a saúde do resveratrol e do suco de uva como antioxidante, todas as propriedades medicinais do suco de uva. Então é um reflexo aí também do aumento do consumo dessa bebida também no Brasil. Bom, então vamos aqui aos órgãos que têm um papel bem importante no desenvolvimento e na promoção, né, do vinho brasileiro. A começar aqui pela Embrapa, né, cujo braço ali, Embrapa Uva e Vinho, vai ser responsável, né, pela pesquisa, desenvolvimento de novas variedades. Vejam o livro ali da ilustração, né, Novos Cultivares Brasileiros de Uva. Desenvolvimento de porta-enxertos que tenham uma resistência, né, a pragas de solo. Tecnologias de manejo, né, e também vão se envolver no processo de demarcação das indicações geográficas, tanto das indicações de procedência e posteriormente da denominação de origem. Logo, nós temos a Wines of Brasil, que vai ser a responsável pela promoção e abertura de mercados para a exportação, e a extinta Ebravin, que era responsável pela promoção e fomento, né, ao consumo do vinho nacional pelo mercado interno, né, sobretudo focando no vinho gaúcho. E seguindo, né, alguns aspectos aí da legislação, né, os mais relevantes, hoje em dia existem umas portarias que criaram novos termos, mas aqui a gente resume o que é o mais relevante. O vinho de mesa, né, aquele feito a partir de uvas híbridas e americanas, que a gente popularmente chama de vinho colonial, né, corresponde a 84% da produção nacional, e ele deve ter um mínimo ali de 7% de álcool. E os vinhos finos e espumantes, aqueles feitos a partir de vitis vinífera, que vão responder aí por cerca de 16% da produção nacional. Com respeito à doçura, nós vamos adotar esses três termos: vinho seco, meio seco e suave. Os vinhos secos até 4 gramas de açúcar residual por litro, os meios secos de 4 a 25 e os suaves acima de 25, no caso seriam os vinhos coloniais adoçados, né, feitos provavelmente para atender a uma demanda do paladar brasileiro que sempre gostou muito de bebidas doces e de adoçar, né, muito café e muito açúcar em tudo. Então, provavelmente o que explica aí essa categoria de vinhos e também explica o êxito, né, dos vinhos doces aí de moscatel. Bom, vamos então começar agora partindo do sul e subindo, né, iniciando aí com o Rio Grande do Sul, que como nós falamos aí é o polo viticultor do Brasil, responsável aí por cerca de, né, no quase 90% da produção do vinho nacional. São aí cerca de 38.500 hectares de vinhedos no estado, sendo que a Serra Gaúcha vai ser o epicentro da vitivinicultura gaúcha, né? Vai concentrar ali 31.300 hectares. Importante entender que a maioria são de propriedades familiares, né? Então envolve-se aí muita agricultura familiar. São propriedades aí com uma superfície média de 2,6 hectares de vinhedos. Olhando um pouco esse mapa, né, que eu escolhi porque ele dá um detalhamento até bacana, dá para ter uma ideia sobre as regiões do Rio Grande do Sul, né? Então, olhando para a ampliação do estado, nós vemos ali a tradicional Serra Gaúcha, que está ali no Serra do Nordeste do estado, a mancha amarelada. Logo acima dela nós temos uma novíssima região de altitude, se aproximando aí à fronteira de Santa Catarina, que é a região de Campos de Cima da Serra. Descendo, se aproximando do Uruguai, nós teremos a região da Serra do Sudeste e finalmente a mancha cor-de-rosa bem grande, né, que pega praticamente toda a fronteira do Uruguai, parte da fronteira com a Argentina, que é a Campanha Gaúcha, que como nós veremos é uma região
que está aí em franca expansão. Serra Gaúcha. Então aqui nós temos um mapa bem detalhado, desenvolvido, né, pela Embrapa e por pesquisadores aí, tanto da Embrapa quanto da Universidade de Caxias do Sul, que mostra para vocês quais são as 5 indicações geográficas de vinho gaúcho. Então vocês têm lá, né, tudo que está de mancha verde em diferentes tons, né, os verdes escuros, vocês têm lá Altos Montes, Pinto Bandeira e Monte Belo, né, e o azul clarinho, Farroupilha, são as indicações de procedência. E a mancha, né, violeta ali no centro do mapa é a única denominação de origem de vinhos, né, reconhecida inclusive pela União Europeia, que é o Vale dos Vinhedos. E se vocês notarem, as manchinhas rosas claras vão aí reunir quais são os principais centros urbanos da Serra Gaúcha, né? O maior deles é Caxias do Sul, né, que está ali à esquerda no mapa. Depois, para chegar em Bento, passa-se por Farroupilha, né? Chega-se em Bento, lá para baixo temos Garibaldi, e partindo de Caxias para o norte, né, voltando lá para a direita do mapa, chegamos ali em Flores da Cunha. Quais são as características gerais do terroir da Serra Gaúcha, né? Em geral, nós temos aí solos ácidos, então é necessário se fazer uma correção de acidez na preparação do terreno, do solo, para implantar os vinhedos. A Serra Gaúcha, como se diz, é uma paisagem serrana, tem um relevo bastante acidentado, né, o que vai tornar mais complexo aí o cultivo, né, e vai dificultar, por exemplo, tarefas de mecanização, que hoje em dia já são viáveis em outras regiões brasileiras, como a Campanha Gaúcha e como lá o Vale do São Francisco, né. Média de chuvas da Serra Gaúcha, chove bastante, 1.700 milímetros anuais, né? Ou seja, muito maior do que, por exemplo, Mendoza, que chove seus míseros 200, né? Ou Borgonha e Napa Valley, que chove mais ou menos 600, ou para dizer uma capital chuvosa com 900 mil, que é Bordeaux. Vejam lá quanta chuva tem na Serra Gaúcha, o que acaba tornando muitas vezes as nossas safras também irregulares e torna relevante discutir a qualidade de cada safra na Serra Gaúcha, justamente pelo volume de chuvas que pode chegar a cair na época de maturação e próxima à colheita, ou às vezes algum granizo também pode ser prejudicial, causar uma quebra aí na produção, dependendo da safra. Além de ter chuva, né, temperatura média ali 17,6, né, ainda é, por exemplo, similar, mas um pouco mais fresca do que algumas regiões mendocinas, que são bem quentes, né? Se eu pensar tradicional, ali Lujan é um pouco menos, né? Umidade relativa do ar alta, né? Então aqui a gente tem, pensem que umidade e calor acaba sendo um convite para infestação fúngica, então tem que ter um cuidado, uma especial atenção para que os vinhedos não sejam, né, impregnados aí com míldio, com oídium, né, com essas doenças fúngicas que podem acometer a videira. 80% das uvas da Serra Gaúcha são de mesa, ou seja, plantados no sistema pergolado, 20% de viníferas plantadas em espaldeira, e aí, como eu falei, né, as 4 IPs, indicações de procedência, e uma denominação de origem. Vamos então passar por cada uma delas, né? Começando pela da foto aqui, né? Que é a indicação de procedência Pinto Bandeira, né? Então essa aqui vai ser uma região, ela vai permitir tanto os vinhos tranquilos, tintos e brancos, porém o grande destaque de Pinto Bandeira serão os seus espumantes. Então aqui nós teremos grandes produtores aí de qualidade, como Dom Giovanni, como Valmarino, né, como o Cavegais, né, que vão produzir espumantes reconhecidos nacional e internacionalmente, né. Então o grande destaque vai ser de Pinto Bandeira a produção
de espumantes pelo método tradicional, usando as clássicas variedades, né, usadas na elaboração de espumante no mundo todo, né, Chardonnay e Pinot Noir, mas também o nosso grande trunfo, que vai aportar muita fruta, né, para os nossos espumantes, e essa frutosidade vai distinguir muito o espumante brasileiro lá fora, né, diferente às vezes com alguns espumantes do exterior que podem ter uma acidez incrível, pode ter aromas e sabores tostados do tempo de maturação com as lias, que vai dar cremosidade, complexidade, mas em alguns casos falta frutosidade em alguns espumantes, e o Brasil tem muito disso. Então, por isso é que você tem apostado muito nos espumantes, né? Então, se fosse para mencionar, por exemplo, né, 2 produtos, né, que são muito foco do Brasil, né, lá fora, né, que distinguem a vitivinicultura brasileira, são os espumantes, né, tanto os espumantes secos quanto os espumantes doces de moscatéis e, além, claro, do nosso suco de uva. Depois nós temos aí também a outra indicação de procedência chamada Altos Montes, né? Como vocês viram no mapa, ela fica ao norte de Flores da Cunha, né? E ao norte, desculpe, de Caxias do Sul, abrangendo os municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua, né? Uma região também serrana, relevo acidentado, vão ter vinhedos aí com controles de produtividade, e vinhos tranquilos também permitem serem feitos, e espumantes que devem passar por uma avaliação de um conselho regulador. Seguimos. Temos ainda, né, na Serra Gaúcha a indicação de procedência Monte Belo, né, que é um vilarejinho pequenininho, né, inclusive acho que foi gravada uma novela aí nesse vilarejo aí é uma cidadezinha minúscula da Serra Gaúcha, vizinha aí a Bento Gonçalves, próxima aí ao Rio das Antas, onde vão se produzir, né, espumantes à base, vejam lá, sempre espumante, né, tá ali autorizado por ser um produto que dá muito certo com essa questão de chuva e de umidade, acaba favorecendo a manutenção da acidez natural das uvas e tornando-as boas para fazer espumante, né? Espumantes ali então de moscatel, chardonnay, riesling itálico, vejam novamente está ali o riesling itálico, e além de vinhos tranquilos, tintos e brancos das uvas mais plantadas aí na serra, né? E finalmente nós teremos também a nossa quarta região aí de indicação de procedência bem grande e que vai apostar sobretudo nos moscatéis. Então lembre-se que o Brasil vai entrar com tudo nas uvas aromáticas, né? Então destacaria aqui na IP nós temos ali um espumante da cooperativa São João, né, que está ali em Farroupilha, né, feito de moscato bianco, né, um moscato branco, né? E também é uma região que produz não só o moscato branco, mas também moscato de Hamburgo, moscato rosado, malvasias e o famoso moscato de alo, na sua versão de vinho tranquilo seco, né, que tem aí um custo-benefício fantástico, né? Então a Farroupilha é uma região com grande volume de produção e que apresenta aí um ótimo custo-benefício dos seus vinhos. Vamos agora então para a nossa denominação de origem, né, principal do Vale dos Vinhedos, e com uma paisagem, né, muito bonita que ilustra muito o que é a paisagem do vinhedo do Vale, né? Então, se vocês olharem em primeiro plano, mais próximo aqui abaixo, né, vinhedos ali plantados no sistema de pérgola, né? E quando a gente vai avançando ao fundo, vinhedos, né, nas regiões totalmente montanhosas, se caracterizam muito o vale, misturados aí com essa paisagem de Mata Atlântica, com as araucárias, né? Então que torna muito verde, né, muito verdejante, fértil, né? Que torna as paisagens da Serra Gaúcha muito únicas, né? E com um valor patrimonial aí muito importante. E lá no fundo, né, você olhando naquela foto para cima e à direita, temos aí a cidade de Bento Gonçalves. Mas vamos lá.
Vamos aprofundar, mergulhar no Vale. Primeira indicação de procedência em 2002, pesquisas conjuntas da Aprovale, Associação das Vinícolas ali do Vale, que foi fundada lá em 1995, a Universidade de Caxias do Sul e a Embrapa Uva e Vinho. Tornou-se denominação de origem em 2012, vai abranger 3 municípios. A maior parte do município de Bento Gonçalves, parte de Garibaldi e parte de Monte Belo do Sul, mas a maioria dos vinhedos estão em Bento. Situando um pouquinho esse terreno com essa topografia acidentada, tem altitudes variáveis de 450 a 650 metros sobre o nível do mar, solo que vai predominar basalto e argila. Vamos lá, aí nós temos um selo da denominação de origem do Vale dos Vinhedos, com o número ali da análise, da validação dos vinhos degustados. E é isso que é legal, que dá uma seriedade. Antes de entrar nas regras específicas, é importante mencionar que todos os anos as vinícolas que estão circunscritas naquele território do Vale dos Vinhedos vão submeter as suas amostras para um conselho degustador que vai avaliar se os vinhos brancos, se os espumantes e se os vinhos tintos alcançam um padrão de qualidade mínima para levarem esse selo. Isso é muito importante porque isso garante a reputação dessa região, que vai dar uma segurança para o consumidor, vai agregar valor para os produtores. Então vamos ver quais são, além dessa análise sensorial, que é realizada anualmente, quais são as regras específicas que caracterizam uma denominação de origem. Então aqui é importante vocês observarem que o Brasil segue métodos muito semelhantes aos europeus nessa demarcação das regras da denominação. Então, por exemplo, exigem quais são as castas recomendadas. No caso dos vinhos tintos, a Merlot deve compor a maioria do corte, complementada por Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat. No caso das brancas, é a Chardonnay, compondo a maioria do corte, podendo ser complementada por Riesling itálico. Os espumantes vão ser feitos a partir das clássicas variedades Chardonnay, Pinot e a Riesling itálico, lembrando que ela vai ajudar bastante também a trazer essa frutosidade, e também ela rende mais, vai conseguir fazer até render mais espumante, trazer um custo-benefício para os nossos espumantes. Rendimentos, mas claro, sempre respeitando esses rendimentos máximos. Então, para os vinhos tranquilos, brancos e tintos, se permite colher o máximo de 10 toneladas por hectare, 10 toneladas de uva, e no caso dos espumantes, 12 toneladas por hectare. A graduação alcoólica mínima é de 12% para os tintos, 11% para os brancos e 11,5% para os espumantes. Todos os espumantes secos devem ser feitos pelo método tradicional, onde a toma de espuma acontece individualmente dentro de cada garrafa. E não se permite adicionar açúcar, que é a famosa chaptalização, ou até mesmo o uso de chips ou lascas de carvalho. Ou seja, vinho amadeirado tem que ir para o barril de carvalho. Bom, safras boas do Vale dos Vinhedos, Então, se a gente for revisar já tem se falado bastante, os produtores estão muito otimistas, porque esse último verão foi bem ensolarado, Então, a safra de 2020 é considerada uma safra excelente, então temos que aguardar o que virá, tanto para as uvas brancas quanto para as uvas tintas. A safra de 2019 também foi considerada uma safra muito boa, apesar de quebra, Então, a produção foi muito menor do que dos outros anos, porque teve granizo e tempestade de cair, de desmontar mesmo a estrutura do vinhedo, gerando uma perda para produtores, mas o que se pôde colher, se produziram vinhos muito bons. A de 2018 também foi considerada excelente. A de 2015 uma safra muito boa,
E a 2012 foi uma safra muito boa, sobretudo para as uvas tintas, né, as mais resistentes aí, que é o caso aí, por exemplo, da família das Cabernets Franc e Sauvignon. Bom, aqui nós temos um mapinha, né, que permite mais ou menos entender o que faz parte aí da região do Vale dos Vinhedos, né, e onde estão concentradas as maiorias das vinícolas, né. Temos aí a Estrada do Vinho, a Via Trento, né, e onde se concentram todas as vinícolas que fazem parte do vale, né, muito próximo à região de Bento Gonçalves, e é com a marca do vale, né, que é uma marca desenvolvida pela Provale para a Associação das Vinícolas. Então, vejam lá, ao sul se vai a Garibaldi e seguindo ali para oeste se chega aí a Monte Belo do Sul. Mais uma imagem bacana do Vale dos Vinhedos e, né, aí nós temos os vinhedos especificamente da vinícola Pisato, né? São vinhedos de Merlot que estão aí, né, nessa foto, né, plantados em sistema de espaldeira dentro do vale também, né, um relevo, um terreno mais acidentado. Importante, né, quando a gente pensa nessas regiões, por que planta no declive? Por que, né, nessas regiões né, com esse relevo assim, né? Pense na quantidade de chuva, pensa que a água tem que escorrer para algum lugar, né, para não empapar o solo, né, para não dificultar o cultivo. Então, por isso que a gente vai notar sempre essa ondulação para que corra bastante a água, né? E sempre vai ter muito, né, diferente aí, se a gente pensa em paisagens áridas de vinhedo, como no Chile, como na Argentina, né, os nossos vizinhos aqui na América do Sul, não tem tanta cobertura verde tão exuberante, né? Essa própria cobertura verde, né, ela é importante também para absorver esse excesso de água que cai, né? Então, coisas importantes a gente pensar que torna a nossa paisagem da Serra Gaúcha tão verdejante, né, e tão única. E ali uma série de vinícolas que atualmente fazem parte aí de diferentes portes, né, desde grandes, né, como é o caso, por exemplo, hoje do Grupo Miolo, né, até vinícolas pequenininhas, né, como Terranholo, como é a Torcello, né, e vinícolas de médio porte, crescendo, né, como é o caso da Casa Valduga, né, e projetos aí dos mais diversos tamanhos dentro do vale. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro módulo, espero que tenham gostado. Como sugestão, degustem um vinho do Vale dos Vinhedos e aí façam uma análise sensorial detalhada. E se tiverem alguma dúvida, podem enviar para o endereço de e-mail que aparece aqui na tela, contato@altagama.net.br com o assunto Brasil. Até a próxima aula.